Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Jeremias, apresenta a figura de Jeremias de uma maneira tal que não há como não ler esse trecho e não se lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias, sem saber, era uma figura de Cristo, estava configurado a Cristo. Diz aqui, Jeremias capítulo 11, versículo 18: Senhor, avisaste-me e eu entendi, fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força e eliminá-lo do mundo dos vivos, para o seu nome não ser mais lembrado. Meus irmãos, mas enquanto Jeremias não percebia que existia uma trama contra ele, ao ponto de ele, sem perceber, estar sendo levado como ovelha, como um manso cordeiro ao matadouro, nosso Senhor Jesus Cristo sempre esteve ciente de toda a trama que armavam contra ele. Nosso Senhor, mesmo dizem, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Nosso Senhor, consciente da sua paixão, abraçou aquela paixão como expressão do seu amor a Deus. Ali se manifestava a vontade de Deus e ele queria vivê-la plenamente. Em muitos de nós, em uns mais, em outros menos, em uns com mais frequência, em outras com menos frequência, mas em todos nós existe esta resistência de aceitar este caminho abraçado por Jesus. Jesus abraçou o caminho da nossa salvação. Jesus tomou como um caminho salvífico para nós o caminho da cruz, da dor, do sofrimento, da tribulação, e nos apresenta como caminho para a nossa salvação, como um caminho para que nós tomemos posse daquilo que Ele nos alcançou na cruz, este mesmo caminho, o caminho da dor, da renúncia, do sofrimento, da tribulação. Não há outro caminho. Não poucas vezes nós nos sentimos tentados a pedir a nosso Senhor que nos conceda um caminho de chegar até Ele que não passe pela cruz. Mas, meus irmãos, não há caminho de acesso a Jesus senão pela cruz. Não há como ser amigo de Jesus, não há como chegar até Ele e com Ele permanecer se nós não estivermos conscientes de que teremos que passar pela cruz, se nós não quisermos a cruz. Se nós, na nossa vida, nas nossas escolhas diárias, nós nos tornarmos inimigos da cruz, consequentemente, nós nos tornaremos inimigos de Jesus. Se na nossa vida, a nossa postura é sempre aquela de quem procura o que é o mais fácil, aquela postura que faz com que eu procure sempre aquilo que me é mais agradável, saiba, essa postura, mais cedo ou mais tarde, levará você para longe de nosso Senhor. Por quê? Porque essa postura não é a postura de Cristo. Esta atitude não é a atitude de Cristo. Este caminho pelo qual você está seguindo não foi o caminho tomado por Cristo. Cristo tomou o caminho mais difícil. Cristo tomou o caminho mais apertado que nos levou à ressurreição. Um caminho que nos leva à esperança, mas foi o caminho mais apertado, foi o caminho mais difícil, foi o caminho com pedras, foi o vale de lágrimas. E se nós, meus santos, dissermos que queremos Jesus,
que queremos entrar no reino dos céus, que queremos a salvação, mas não tomarmos este caminho, podemos ter 1001 boas intenções no nosso coração, mas este caminho não nos levará a Deus, não nos levará a Cristo. São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 22, ele diz de uma maneira bem clara, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, é necessário, para entrarmos no reino de Deus, que passemos por muitas tribulações. É necessário. Ele não está falando que, para que entremos no reino dos céus, talvez nos aconteçam tribulações. Ele não está falando que, para que nós entremos no reino dos céus, a tribulação será algo acidental, algo que vai acontecer talvez com muita extraordinariedade. Ele está falando de uma necessidade, de algo que faz parte do caminho que dá acesso ao reino dos céus. De uma maneira talvez mais clara ainda do que São Paulo, São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, nos versículos 12 e 13, São Pedro diz: caríssimos, está dizendo para nós, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Não se perturbe quando a cruz vos for apresentada, como se isso fosse algo de extraordinário no nosso caminho. Não se perturbe quando, por causa de Cristo, para abraçar a vontade de Cristo, para não aderir ao mundo e à sua lógica, você precisar sofrer. É isso que São Pedro está dizendo, isto é, abraçar Cristo, seguir Cristo, ser discípulo de Cristo, será sempre difícil para nós. Será difícil para nós, porque o mundo nos tenta, será difícil para nós, porque o diabo nos tentará, será difícil para nós, porque existe uma inclinação contrária à cruz em nós. Em nós existe uma repugnância à cruz. Ora, quando nós beijamos a cruz na Sexta-feira Santa, para que aquele ato seja um ato sobrenatural, para que aquele nosso beijo seja um ato sobrenatural, ele não pode ser simplesmente uma compaixão de Cristo, com Cristo que sofre. Isto é, eu olho para Cristo sofredor e beijo-lhe. Não apenas, mas nós precisamos beijar a cruz de Cristo, aceitando-a também na nossa vida. Aí é um ato sobrenatural. Por quê? Porque naturalmente, meus santos, nós não gostamos da cruz de Cristo em nós. É um ato de fé. Por quê? Porque é uma renúncia de si mesmo. Por quê? Porque é morte. Por quê? Porque é sacrifício. Então nós precisamos nos unir a nosso Senhor e iluminar cada vez mais a nossa inteligência, tirando toda a ilusão de que nós podemos ser cristãos, ser amigos de Cristo, alcançar a salvação, sem passar constantemente pela morte aqui neste mundo. Se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele não produz fruto. E aqui, meus santos, sofrimento, morte, se apresentarão em nossa vida das maneiras mais variadas. Existem, quando eu falo isso, que nós precisamos abraçar a cruz, abraçar o sofrimento, eu não estou falando que você, quando estiver passando por um problema ou sofrendo, que não lhe seja lícita a postura de procurar resolver aquele problema. É claro que você pode e deve. Eu estou falando que talvez a resolução não seja tão rápida
quanto você gostaria, ou talvez não haja solução neste mundo para este seu problema. E aí, qual será a sua atitude enquanto o problema não for resolvido, ou se não há resolução para aquele problema? Você vai resmungar? Você vai se lamentar? Você vai reclamar? Ou você vai oferecer a nosso Senhor aquela dor e se unir a Cristo? Se temporária, vou aproveitar o máximo enquanto aquele sofrimento persevera na minha vida para amar a Deus. Porque o significado do sofrimento não é um dolorismo, não é o sofrer pelo sofrer, mas é porque no sofrimento eu posso amar a Deus mais do que nunca. E se aquele sofrimento, pela lógica humana, não terminará nesse mundo, eu quero me unir a nosso Senhor e dizer: Senhor, eu te ofereço essa minha dor como expressão de amor, porque o Senhor me amou por meio da dor. O Senhor me salvou por meio da dor. Aqueles que o seguiram me ensinam que o sofrimento é o caminho da salvação e que o meu sofrimento, unido ao teu, se torna salvífico para os meus. Continua São Pedro: caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que possais exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Quando eu sofro com fé, quando eu sofro com Cristo, eu me uno a nosso Senhor. E porque eu me uno à cruz, eu também posso estar unido a Ele na ressurreição. Mas se eu não quero me unir a Ele na cruz, eu não vou me unir a Ele à ressurreição. Se quando a cruz vem a mim, se quando o sofrimento vem a mim, eu vivo de má vontade, reclamando, lamentando, praguejando, perdendo a fé, eu não estou me unindo a nosso Senhor. Ora, se eu sou, repito, se eu sou inimigo da cruz, se eu aceito o sofrimento assim, passivamente, isto é, não tem jeito, né? Eu estou sofrendo mesmo, eu não tenho como modificar, o que é que eu vou fazer? Vou aceitar. Isso não é sofrimento cristão. Cristo poderia se livrar dos seus sofrimentos? Poderia. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Eu tenho o poder de tomar, de dar e de reaver. Cristo poderia se livrar dos seus sofrimentos, mas Ele aceitou, e aceitou com amor, vendo naquela ocasião, a ocasião de amar a Deus e nos amar. Ora, se nós simplesmente levarmos com a barriga o nosso sofrimento, nós não nos uniremos a Cristo. Precisamos aceitar e amar nosso Senhor quando a dor nos visita. Só assim ela se torna salvífica. Só assim eu me uno a Jesus. Só assim eu sou amigo de Cristo crucificado. Não apenas se eu sofro, mas se eu sofro com alegria. Mas padre, pelo amor de Deus, como é que isso pode ser possível? É verdade, meus santos. A nós, pelas nossas forças, isto não é possível. Nós precisamos rezar. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo crucificado e pedir a Ele a graça de que Ele nos faça participar da sua paixão. Precisamos olhar para nosso Senhor Jesus Cristo crucificado e dizer: Senhor, me dá a alegria que Tu experimentaste em fazer a vontade do Pai na cruz. Se nós não rezarmos, o nosso sofrimento será apenas destruição de nós mesmos e nos tornará amargos para os outros. Aceitar a vontade de Deus, principalmente quando ela for dolorosa, porque é a ocasião que eu tenho para me unir. Alegrai-vos por ser participantes dos sofrimentos de Cristo.
Santa Elizabeth da Trindade, que ela há pouco canonizada, já era bem-aventurada, há pouco canonizada, ela meditando sobre a espiritualidade da cruz, sobre o sofrimento, ela escreve: fixei o olhar em vós, ó Cristo crucificado, e vos vi oferecer-vos como vítima ao Pai pelas almas. Ela diz: eu olhei para Cristo crucificado, eu olhei para o crucifixo e viu, pela fé, que Jesus Cristo se entregou pela salvação das almas. Recolhendo-me em oração, nesta grande visão da vossa caridade, compreendi a paixão de amor de vossa alma e quero também doar-me junto com vós. Vi o vosso ato de amor, Senhor, e quero também amar desta maneira. Meus irmãos, não existe um outro caminho. Se nós queremos ser discípulos de nosso Senhor, nós precisamos suplicar a Deus. Primeiro, como nós refletíamos ontem, primeiro precisamos reconhecer o quê? Que nós somos miseráveis, que nós por nós mesmos não somos capazes disso. Talvez algumas pessoas aqui ouçam isso e algo dentro dela, algo dentro de você se revolte. Por quê? Porque você não queira isso. Isto é, você quer seguir Jesus, mas de uma maneira, sei lá, tranquila, sem muito exagero, sem muita radicalidade, sem muito sofrimento. O que é isso? Como que eu estivesse apresentando um caminho extraordinário, quando isto que eu estou dizendo a vocês é o mais puro cristianismo. É a fé comum, só que pode ser que aqui e ali a fé tenha sido tão diluída, tão liquefeita, de modo que começou-se a pensar que pode-se ser cristão sem morrer, que pode-se ser cristão sem sofrer, que pode-se ser cristão sem sentir a angústia, sem sentir o peso de se unir a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Então foi mentira que colocaram no seu coração, foi mentira que o diabo colocou no seu coração, que você pode ser cristão sem morrer. É mentira. Não se pode ser cristão sem morrer para a própria vontade, sem morrer para si mesmo, sem passar pelo horto das oliveiras, sem carregar a própria cruz, sem cair na terra e morrer, para que possa produzir fruto. Então Santa Elizabeth da Trindade, ela apenas viu de uma maneira clara aquilo que a fé nos apresenta a todos. Pois bem, ela viu e disse: eu quero, Senhor, também entregar a minha vida como vós. E continua: quanto me alegro ao pensar que desde toda a eternidade fomos pensados por Deus para que nos uníssemos a Ele. Olha agora a frase que vai nos lembrar Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Como é necessário o sofrimento para que se cumpra na alma a obra de Deus. Como é necessário o sofrimento para que se cumpra na alma a obra de Deus. Para que a obra de Deus se cumpra na nossa alma, o sofrimento passará. O sofrimento será um componente necessário. É necessário que passemos pelo sofrimento para que possamos entrar no reino dos céus. Pois bem, continua então Santa Elizabeth da Trindade: ó meu mestre, a hora da paixão vós a chamastes de a vossa hora. Nosso Senhor que diz: chegou a minha hora, a hora da paixão. Ela diz: eu também quero, Senhor, chamar a minha paixão de a minha hora, chamar os meus sofrimentos de a minha hora. Você está sofrendo? Você está passando atualmente
por alguma tribulação, seja na sua vida ou na vida de pessoas que lhe são caras, e que isso está perturbando a sua alma, isso está perturbando o seu coração, pois bem, você pode dizer, como nosso Senhor Jesus Cristo: chegou a minha hora, chegou a hora da minha paixão, chegou a hora em que eu poderei amar a Deus como nunca amei até então. Quando, e termino, diz Santa Elizabeth da Trindade: quando me for apresentado um grande sofrimento ou um mínimo sacrifício, quero imediatamente pensar que é a minha hora, a hora em que devo dispor-me a dar provas do meu amor por vós, Senhor, que excessivamente me amastes. Meus irmãos, nós queremos pedir a Deus esta graça por intercessão de Nossa Senhora. Ela sofreu, e ela sofreu com amor, ela soube sofrer. Pois bem, que ela, como uma boa mãe, como nossa boa mãe, que ela nos ensine a sofrer, que ela nos ensine a sofrer com fé, que ela nos ensine a sofrer com amor, que nós não magoemos o coração de nosso Senhor com a nossa falta de fé no sofrimento, em que nós lhe viramos o rosto e lhe fechamos o coração. Ele, por causa de nós, dos nossos pecados, sofreu tudo isso. Por que é que nós, por causa dos nossos próprios pecados, não podemos sofrer um pouco? Ele sofreu tudo isso para aliviar o nosso sofrimento e nos dar o bom exemplo, nos dá o exemplo e nos dá a graça. Por que que nós, com a sua graça, iluminados pelo seu exemplo, não podemos sofrer um pouco pelos pecados nossos, que nos são devidos? Por que é que nós, cheios de esperança pelas palavras de nosso Senhor, que o nosso sofrimento nos conduzirá à vida eterna e conduzirá a outros também, por que não nós, iluminados e fortificados pela graça de Cristo, não podemos, meus irmãos, oferecer as nossas dores pela nossa salvação e pela salvação dos nossos irmãos? Peçamos a Nossa Senhora que nós tenhamos a força de permanecer de pé aos pés da cruz, que nós não nos revoltemos contra Deus, que nós não percamos a fé, mas que muito pelo contrário, cresçamos no amor e demos alegria ao coração de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.